Você vai ter que fazer um teste também de idioma, daqui do Brasil ainda. E conversa com seu agente de vendas se você pode fazer esse teste de idioma antes de pagar o contrato, antes de assinar qualquer contrato com o college. Porque assim, ó, se você não sabe nada de inglês, eu vou te falar um segredo que tem para você ir morar no Canadá e trabalhar lá através do college. Mas se você puder, conversa com seu agente de vendas, porque o meu college ele era privado e ele fez o teste de inglês comigo ali com os próprios professores do college e foi muito, muito tranquilo. O nível exigido ali no college privado, ele é bem baixo de inglês, mas eles exigem. E se você não souber nada de inglês, ainda você tem a opção de fazer o Pathway. O Pathway é por exemplo, se o seu college vai começar em julho e você não sabe nada de inglês, você pode fazer o Pathway ali abril, maio, junho. Você vai conversar com seu agente de vendas e ele vai te orientar. O Pathway, ele é um curso de inglês, mas ele é direcionado para você se expressar e compreender da maneira acadêmica e para você ser aceito no college. Mas lembra, o Pathway, quando você for comprar o Pathway, compra com o mesmo agente de vendas, compra no mesmo contrato. O college precisa saber que você está comprando esse Pathway, tá bom? Porque depois que você assinar o contrato, o college precisa te mandar as cartas, que é a carta de aceitação, que você vai precisar disso para dar entrada no seu visto. Feito isso, você também vai ter que comprar, é obrigatório, tá? Ter o seguro saúde para ir lá no Canadá, que é o Health Insurance. Os colleges eles oferecem para você comprar ali na hora, tudo junto, pagar num contrato só. E tem college que parcela para você, você não precisa pagar tudo à vista de uma vez só. Então, eu comprei também tudo com um agente de vendas de college, eu comprei o meu seguro saúde, porque eu achei que saiu mais barato também, mas nada impede de você comprar com outra empresa e depois é, enviar para o college a apólice desse seu seguro saúde lá. Outro passo que você precisa saber ainda aqui do Brasil, que você precisa saber do Brasil, né, que a gente está conversando como receber o work permit através de um college ainda do Brasil, para quando você chegar lá, já tá tudo pronto. Lembrando que eu já tinha tudo, eu fiz tudo aqui do Brasil, eu recebi meu visto e eu vou chegar lá, eu vou contar para vocês passo a passo. Então tá, aí agora você tem que reunir os documentos para você dar entrada no seu visto. Bom, agora partindo desse princípio que você já assinou o contrato com o college, você já foi aceito pelo college para estudar e o trabalho é parte fundamental para você concluir com sucesso o seu programa, você vai receber duas cartas, que é a LOA, que é a carta de aceitação, e você vai receber uma carta dizendo que o trabalho é parte fundamental, que é o Work Permit, para você solicitar o Work Permit. Você vai precisar dessas duas cartas. E agora você vai reunir os documentos para dar entrada no site do Canadá, do governo do Canadá. Os documentos, você vai ter que ter um passaporte válido. Esse passaporte ele vai ter que ter uma folha em branco, porque o governo do Canadá ele vai colocar o seu visto lá. Você vai ter que preencher alguns formulários que eu vou falar para você logo mais. Você vai ter que fazer a biometria. Você vai ter que fazer exame médico. Você vai ter que mandar umas fotos, tudo nos padrões do Canadá, como o Canadá exige, tá? E você vai ter que fazer uma carta de explicação. Essa é uma das mais importantes. Tem gente que não faz e é reprovado. Então, assim,
Lá no site do Canadá mostra, é um documento opcional fazer a carta de explicação. Posso falar para vocês? Façam a carta de explicação muito bem feita. A minha carta de explicação, ela teve mais de 100 páginas ali, 130 páginas, e eu deixei tudo explicadinho para eles, porque você tá se apresentando para o Canadá, você está mostrando quem você é para estar lá, para morar naquele país, para trabalhar naquele país. E você tem que se apresentar para o oficial ali, mas em forma de uma carta. Então, você vai ter que você vai ter que se registrar, abrir uma conta no site canadá.ca. Por exemplo, se você quiser postar fotos no Instagram, você tem que ir lá, abrir uma conta, entrar no site do Instagram e se registrar ou abrir uma conta. Depois que você colocou os seus dados pessoais, escolheu um login, escolheu uma senha, você criou uma conta ali no Instagram e você vai postar suas fotos, vai conversar com as pessoas. E para o Canadá é a mesma coisa. Você vai entrar no site Canadá, www.canadá.ca, e você vai ter que se registrar nesse site, que é do IRCC. Você vai ter que se registrar, abrir uma conta, e lá quando você estiver se registrando, você vai escolher um nome de usuário, um login e uma senha. Então, o primeiro passo é escolher o college, receber as cartas do college, que você foi aceito pelo college, e a outra carta é que para você solicitar o seu work permit. E aí, terceiro, você vai ter que se registrar no site do Canadá para ter uma conta, porque quando você se registra, nessa sua conta, você vai preencher os formulários, você vai enviar. É por essa conta que você vai receber as atualizações do Canadá. Você vai ter que. Então tá, então é isso. Agora o processo para você solicitar o seu visto, a sua permissão. Você já tá com as cartas com a LOA em mãos e você tá com a carta que o trabalho é parte obrigatória para você concluir com sucesso o seu programa, ou uma carta para Work Permit. Você está com essas duas cartas em mãos, você já abriu a sua conta ali pro IRCC, que é no site do Canadá. Agora você vai reunir os seus documentos. Você vai precisar de um passaporte e o seu passaporte ele tem que ser válido. Por exemplo, isso é importante. Se o seu programa ele tem duração de 2 anos, olhe a data de validade do seu passaporte, que ele, no mínimo, ele tem que ter mais de 2 anos essa validade. Por exemplo, se você vai dar entrada hoje no seu visto, a gente está em outubro de 2023 e o seu programa ele vai terminar em outubro de 2025, se certifica que o seu passaporte, ele no mínimo, ele tem a validade para mais de outubro de 2025 e que ele tenha uma página em branco, que não tenha carimbo, não tenha nada, porque é uma exigência do Canadá, porque eles vão colocar o seu visto ali. Agora você já está ali com a sua conta criada no site do IRCC, você vai ter que preencher os formulários que são obrigatórios de acordo com o seu perfil, tá? Depois eu vou falar para você certinho quais são esses formulários, mas pelo site do IRCC você vai entender que você vai ter que preencher esses formulários, você vai ter que fazer a biometria, você vai ter que fazer exame médico e no momento certo você vai ter que enviar o seu passaporte para esse lugar designado que o Canadá manda para eles colocarem lá a etiqueta do seu visto. Lembra que a biometria ela é paga. Se for uma pessoa, na época eu paguei $85, mas se for família,
ele tem, é só olhar lá no site que os valores sempre se atualizam, tá? Aí tem o valor para família, tudo, mas para você ter a biometria, que ele vai tirar suas digitais, vai tirar sua foto, não são em todas as cidades do Brasil que você pode fazer isso. Por exemplo, se você mora em Campo Grande, no estado do Mato Grosso do Sul, no Brasil, aqui não tem esse escritório para você ir lá e, e cumprir com esse procedimento da biometria. A última vez que eu vi, no Brasil, os lugares que você tinha que ir lá e se apresentar pessoalmente, presencialmente, para você fazer sua biometria, era São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre, as maiores, umas cidades que eles julgam ser bem estratégicas para ajudar vocês para ajudar a gente no processo. Mas lembrando, a biometria ela é presencial, a gente tem que pagar pela biometria e se for família, paga ali pelo valor família e você tem que ir para essas capitais. Uma dessas capitais, que é São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre e tem algumas do Nordeste. Confere lá no site. Depois desse passo, depois desse processo, ó, ainda do Brasil, ó, esse é o jeito mais fácil de você ir morar no Canadá e trabalhar no Canadá, que é através do college, tá? Você é do Brasil, você já conversou com seu agente de vendas, você escolheu o college, o programa, você já comprou o seu seguro saúde, aí você agora foi para o site e se registrou, você abriu uma conta ali no site www.canadá.ca, você já tem uma conta ali para o IRCC. A IRCC ele é um escritório que ele cuida assim de imigrantes, da gente que quer ir morar no Canadá, que quer trabalhar. Ele é um departamento, ele é um escritório assim que ele cuida disso. Por isso que você vai ouvir falar muito em IRCC. Então você já fez isso, você já preencheu os formulários que são obrigatórios. Chegou a parte da biometria. Você vai saber disso porque o Canadá ele vai te mandando e-mail, vai falando agora é a hora de você fazer a biometria. Vai chegar uma outra parte que o Canadá vai te pedir exame médico. Esse exame médico a gente paga também por fora. Então assim, ó, você vai ter que pagar o college, você vai ter que pagar o seguro saúde, você vai ter que pagar a biometria e você vai ter que pagar esse exame médico. Eu gastei em média, se eu não estiver enganada, foi R$ 1.000. Também não é qualquer médico, não é o seu médico da sua cidade que vai poder atestar para você que, que tá tudo bem, que você pode morar no Canadá. O exame médico, você vai ficar sabendo também quando o IRCC, lembra o escritório que cuida dessa documentação e de visto, ele vai te mandar uma carta. Ó, agora é a hora de você fazer o exame médico. O médico, ele tem que ser credenciado pelo Canadá, pelo IRCC. E lá, eu lembro aqui também que não são todas as capitais que tem esse médico. Eu sei que São Paulo tem, Porto Alegre, Brasília, e tem algumas capitais ali do Nordeste. Depois dá uma checada para ver se tem na região Norte. Eles colocam uns escritórios estratégicos para ajudar as pessoas a ir de uma forma mais econômica. Então a médica conversou comigo, eu paguei essa consulta médica para ela, e aí eu fiz exame de vista, ela conversou comigo, e aí foi. E depois disso, ela solicitou não foi exclusivamente para mim, tá? A gente tem que fazer uns exames de sangue e uma radiografia. Só que também não pode ser em qualquer lugar. Tem que ser o exame médico, o exame de sangue, as radiografias, tem que ser num lugar credenciado do Canadá, que o Canadá escolheu, que o IRCC escolheu.
E isso tudo você vai pagar por fora. Você paga a médica, você paga o exame de sangue, que eu tive que pagar, e teve mais exames lá. Mas eu paguei o exame de sangue e paguei a radiografia. E eu saí da médica, eu fiz o meu processo em São Paulo, eu saí da médica, no mesmo dia eu fui lá tirar o sangue, e depois, no mesmo dia, eu fui tirar essa radiografia. Feito isso, a médica também monta um processinho e aí envia para o IRCC. Quem, quem fala se você está apto para ir morar no Canadá não é a médica, é o IRCC. Tá. Feito isso, ó, você escolheu o college, você fez o teste de idioma, você abriu uma conta no site do IRCC, você comprou o seguro saúde, você fez a biometria, você já passou pelo exame, pelo médico que é designado pelo Canadá. Agora chegou a hora de você comprovar para o Canadá que você tem dinheiro para estar lá. E o Canadá, essa última informação que eu tive, que foi a que eu tive que comprovar também, uma pessoa comprova que tem 10 mil dólares disponíveis para ele, para estar lá no Canadá. Quando 10 mil dólares para uma pessoa, mas se ele vai com outra pessoa, aí eu acho que o valor é 14 mil dólares para os dois, 15 mil dólares. Mas aí você vai checar lá no site do canadá.ca, tá bom? Tem gente que acha assim, 10 mil dólares para mim, então se eu vou em duas pessoas, são 20 mil dólares para eu comprovar meu Proof of Funds, que é o bem famoso. Não. Uma pessoa, 10 mil dólares. A segunda pessoa, você só vai colocar uma quantia a mais. Eu vou falar 15 mil dólares, tá bom? Mas lembra que você tem que se atualizar ali no site do canadá.ca. E aí, por exemplo, você tem que uma coisa super importante, que é uma exigência do Canadá, ele vai considerar uma prova de recursos financeiros, uma prova de fundos. Ele vai considerar que você tem dinheiro para estar no Canadá por um ano, se esse dinheiro tiver parado na sua conta corrente ou na sua conta poupança por no mínimo 4 meses. Ou seja, você não, ele não vai aceitar se você começou a dar entrada no seu processo todo e um dia antes você foi lá e depositou esses 10 mil dólares na sua conta. Não vai aceitar. Ele já deixa isso bem claro no site do canadá.ca, tá? Você tem que ter esse dinheiro parado ali na sua conta poupança ou corrente por no mínimo 4 meses. Esse é um Proof of Funds. E aí, você pode também provar que você tem fundos através de. Não, é o 10 mil dólares líquido ali na sua poupança, ou se você tiver de outras formas, investimentos, aí você vai lendo lá. Você também, ó, lembrando que você está indo como estudante internacional, que ele é o primeiro passo para você estar lá no Canadá, morar e trabalhar. Depois que você estiver lá no Canadá, você vai dar o segundo passo, que é se você quiser emigrar para o Canadá. Mas nesse primeiro momento, o Canadá está entendendo que você vai lá para estudar por um período e depois você vai voltar para o seu país. Mas a gente sabe que a gente quer ir para o Canadá para imigrar, para morar lá, para ter o PR, que é o residente permanente, porque a gente é estrangeiro, e depois a gente se torna cidadão canadense. Então a gente sabe que
Esse é o sonho de morar para sempre no Canadá, ter toda a documentação legalizada. Mas lembra, o, o jeito mais fácil para você ir é através de um college. Você sai do Brasil, vai para o Canadá. Seu primeiro passo é através de um college. Chegando lá no Canadá, você dá o segundo passo, que é você se adequar, montar o seu perfil para você imigrar, para você receber o seu PR. E depois de você receber o seu PR, você tem que morar, não sei agora se são 5 anos no Canadá, e aí você depois se torna cidadão canadense. Então, veja que são etapas. Não tem como você, desse jeito, sair daqui do Brasil e já ter o passaporte canadense. A não ser, claro, que você casa com alguém, são as exceções, tá? Aqui a gente está conversando sobre o jeito mais fácil para você morar e trabalhar no Canadá, que é através do college. Então, esse é o Proof of Funds. No meu Proof of Funds, eu coloquei. Eu, eu tinha mais de 10 mil dólares parado na minha conta por mais de 4 meses. Se você tiver imóveis, você também deixa o Canadá saber que você tem os imóveis através da escritura que está no seu nome. Se você ainda trabalha aqui, você pega uma declaração da sua empresa que você trabalha. Eu também trabalhava aqui e eu recebi uma licença não remunerada e eu anexei essa licença dizendo que eu trabalhava aqui no Brasil. Então eu fui dizendo para o Canadá, eu estou dizendo, estou sendo bem clara para o Canadá.